Mas, na verdade, essa fusão tão insistida, tão elaborada, tão compulsiva, provavelmente já mascara os sinais de que essa convivência pacífica do espaço da obra com o espaço comum já não é mais tão segura assim. Já tem que ser reforçada, tem que ser afirmada com recursos artificiais de uma maneira muito mais forte. Vou dar 2 exemplos. Esse aqui é o castelo de Chatsworth. Depois eu tenho a lista das ilustrações, se alguém quiser transcrever, para eu não soletrar. É um típico desenho... Ah, perfeito. Então não precisa. Essa é uma época na Inglaterra, estamos no comecinho do século XVIII, final do século XVII, mas os ultimíssimos anos, comecinho do século XVIII, continua durante todo o século, em que os grandes castelos, as grandes casas dos aristocratas, esse do Duque do Derbyshire, como está escrito lá em cima, é uma família, enfim, das mais poderosas da Inglaterra, costuma encomendar para os arquitetos projetos para as casas em que a moldura faz parte do projeto, principalmente a moldura dos retratos dos dos antepassados, como nesse caso, esse oval aqui, em que está o retrato, engastado. Esse oval, essa construção faz parte do projeto arquitetura. Já estão aqueles arquitetos ingleses, tipo Indigo Jones, os grandes arquitetos do barroco, do rococó inglês, faziam já o projeto onde engastar o retrato do antepassado numa moldura que geralmente tinha dimensões colossais, né? Virava praticamente a parede inteira, como nesse caso. Em cima da lareira é a posição clássica, né? Agora, alguns pesquisadores desse tipo de produção, principalmente um que se chama Scherer West, que escreveu um ensaio sobre isso, afirmam, hipotizam que esse tipo de afirmação tão ostentada da relação entre o retrato e a parede é uma espécie de reação à ascensão, depois da Revolução Inglesa, de uma burguesia que já não tem mais estabilidade de lugar. Quer dizer, os burgueses começam a comprar os castelos, digamos assim, comprar, vender, né, mudar de lugar, enfim. Então, o que caracteriza o aristocrata verdadeiro é que ele não muda de lugar, que essa casa está com ele, né, desde as cruzadas, enfim. O que significa, então, colocar o retrato antepassado engastado na parede de uma maneira que só poderia estar lá, né, de uma maneira tão ostentativa, né, é dizer, essa casa aqui não muda de lugar, né? Eu sou daqueles que está aqui, vou ficar aqui o tempo todo, ninguém compra aqui, né? É aí que eu fico, né? E, portanto, essa coisa do brasão significa levar, embora o retrato, às vezes, é um retrato que, de fato, era do projeto anterior, quer dizer, esse retrato não foi pintado para essa moldura, né? A moldura foi feita para esse retrato, né? Foi feita depois, a parede que foi feita para o retrato, né? Então, é uma afirmação falsa, de um certo ponto de vista, embora, evidentemente, nesse caso, a casa fosse dele há séculos, de fato, né? Mas a casa era nova, né? Mas tinha que dar o aspecto de uma coisa que existe lá imemoravelmente, né? E isso reage justamente a um outro tipo de produção de molduras, que é a produção burguesa, que é da moldura móvel. Nasce, nesse período, justamente na Inglaterra, a profissão do moldureiro, que é um cara que faz molduras, independentemente do que você vai colocar lá dentro.
Geralmente nascem os primeiros catálogos de molduras, né? Tem um cara que chama Thomas Johnson, que era o craque dessas coisas, né? Tem o estilo Thomas Johnson, enfim. Até se produzem, até tem uma moda nessa época da moldura de papel machê, que é levíssima, dura pouco, né? Mas é extremamente móvel, né? Que faz e refaz, e que representa justamente uma imagem, ao contrário, de uma nova critério de valor de vida, que é a mobilidade, né? Que é o valor da vida burguesa. Molduras tipo esse de espelho, esse aqui, acho que ou é madeira dourada ou é bronze, não sei. Ou essas aqui são as molduras em estilo Thomas Johnson, né, eles chamam, né? E geralmente são molduras que simulam, em vez de simular o brasão, como no caso da moldura aristocrata, simulam galhos retorcidos, flores, como se o objeto tivesse sido feito precariamente com vegetais, com coisas naturais, né? Espigas, né? Coisas desse tipo. É sempre montado dessa maneira. Segundo uma estética que também se afirma nessa época na Inglaterra, que é a famosa estética do pitoresco, né? Daquilo, a cabana, a chinesaria, né? Os objetos naturais, enfim. Isso corresponde a uma ideia de vida, de educação, que é contrária daquela do brasão aristocrata, e que é aquela da vida natural, como o Émile de Rousseau defendia, né? Uma educação natural, espontânea. Quem de vocês viu a Maria Antonieta da Sofia Coppola, né? Ela monta um bungalow, né? na reja dela, onde ela canta canções vestida de pastora, os filhos aprendem a cultivar as flores, né? Uma ideia de vida natural que justamente vem desse período. E que, por exemplo, é muito bem representada nesse quadro de Thomas Gainsborough, se chama O Casal Andrews. Esses são jovens ricos, obviamente, inclusive porque Gainsborough era caro, não é? Todo mundo se fazia retratar pelo Gainsborough. Recém-casados, eles se fazem pintar num campo. O trigo representa a abundância, enfim. Mas com uma roupa muito natural, é muito simples ela, né? Ele vestiu de caça, então uma vida ao ar livre, enfim. E sentados naqueles banquinhos que ainda se encontram nos parques públicos, mas que foram inventados nessa época, de ferro fundido, imitando um banquinho criado com galhos, né, retorcidos. É uma vida natural que é representada nesses assentos, nessas imagens. Esse quadro é magnífico, enfim, mas justamente representa toda um desprendimento, né? Uma simplicidade em relação aos grandes retratos oficiais que você vê nessa época. É interessante, nesses dois casos, tanto no Castelo de Chatsworth, quanto nessas molduras burguesas, nas representações como essa, é que a moldura, a obra de arte, o retrato, a imagem, nos dois casos, se insere em uma situação doméstica, num espaço doméstico, mas a condição a remeter a um espaço ideal, que não é mais o espaço onde eles estão, né? Não representa mais realmente aquele espaço, mas ou representa o castelo, né, no caso aristocrata, no primeiro caso, né? Ou representa assim uma presença fictícia, né, de um espaço que existe desde sempre, ou uma presença igualmente fictícia de um espaço natural, da chupana do bom pastor, né, do bom selvagem, né, que também é uma ficção, né. Nos dois casos, a obra, aqui está um espelho, mas espelho ou imagem usa as mesmas molduras, os quadros usam as mesmas molduras. A obra está lá para significar que aquele espaço é outro, né? Que não é mais o espaço como realmente é vivido, né? Ou representa uma vida natural, que evidentemente não é a vida do burguês,
ou representa uma sociedade feudal que, evidentemente, não é mais a vida do aristocrata, né? Então, a obra era inserida, sim, numa realidade, através do estilo rococó, numa realidade de continuidade com o espaço, mas a condição de uma ficção, né, de imaginar aquele espaço como outra coisa. Tem, finalmente, uma terceira maneira de colocar as obras, que vai ter muita influência nos salões do século XIX, que é aquela dos gabinetes de arte e curiosidades. Geralmente são conhecidos com o nome alemão, Kunstkammer e Wunderkammer, né? Gabinete de arte, o primeiro caso, gabinete de curiosidade ou de maravilhas, no segundo. Existe até uma tradição pictórica importante, desde o século XVII, de representações desses espaços. Um dos especialistas disso, está escrito em cima, David Tenier, II, o jovem. E nesse caso, é a coleção de quadros do arquiduque Leopoldo Guilherme, que era o governador das Flandres. Então, os pintores belgas dos Países Baixos se especializam nesse tipo de pintura. E o que é representado aqui é a maneira como os quadros são armazenados e os quadros em si, que são os quadros importantes, quer dizer, os quadros são reais, aquilo que pertencia à coleção. Esse aqui é Rafael, esse aqui é Tiziano, esse Tiziano também, esse acho que é Veronese, não é uma coleção de pouco, né? Não sei se não todos originais, mas não tinha alguma cópia, mas a coleção é uma coleção extraordinária. E o governador, o arquiduque mandava pintar regularmente essa coleção, e isso funcionava quase como um catálogo, né? O outro caso, sempre ele. Esse aqui, por exemplo, já estava na anterior, né? Mas ele comprou alguma coisa nova, outro Tiziano. E o Rafael está lá ainda, né? E cada vez que ele comprava alguma coisa, mandava ele pintar tudo, e isso era distribuído, depois tiravam cópia, né? E tem caso, vou mostrar depois um caso, tem casos em que o próprio pintor que tinha pintado o quadro, quando era contemporâneo, pintava a reprodução. Quer dizer, o Tenier fazia a estrutura, o Tenier os outros pintavam a reprodução. Diga. Então, nesse caso, tem o terceiro tipo de moldura que eu queria mostrar, que é aquela areta dourada, que responde, evidentemente, a uma questão de armazenamento, né? É a mais fácil de guardar, né? E aí o problema não é mais como ela faz a mediação com o espaço, porque essa é uma parede inteira de quadros, né? É uma maneira de fazer caber mais quadros possíveis numa parede, enfim, né? Agora, diferentemente dos salões do século XVIII e XIX, esses quadros eram colocados lá assim, não para ser vistos assim. Quando você queria ver um quadro, você pedia, e tinha esse senhor aqui, por exemplo, era um criado, com um paninho tipo esse para não estragar, que levava o quadro para baixo. E você pedia e via de perto. Depois ele coloca lá e me mostra esse outro, né? Na mesa tem as gravuras, inclusive, que eram, às vezes, cópias dos quadros, se viam como documentos. Então, essa maneira é uma maneira de armazenamento. Mas a fruição do quadro era dada pelo especialista que trazia o quadro para baixo. Então, é uma maneira, digamos, que já não é mais representativa, mas científica, do amador de quadros, que aí começa a gostar dos quadros, não por pertencer à família, ou não por simbolizar alguma coisa propriamente, mas pelo conteúdo, pela qualidade, né? Aquilo que começa a se chamar, na tradição do século XVII e XVIII, diletante. Aquilo que compra o quadro, teu quadro, por dileto, né? Por deleite, né? O outro caso,
Esse aqui não é do Teniers, esse é do Jan Bruegel, um dos descendentes do grande Peter Bruegel, junto com Rubens. Porque aqui se chama Alegoria da Visão. E aqui, obviamente, é a mesma coisa, só que a amadora é essa figura alegórica. Não tenho criado, mas tem um anjinho que traz o quadro para baixo, né? Essas figuras, por exemplo, do macaco que olha com... Dá para ver essa instância, mas tem um macaco que olha com óculos, uma pintura. O macaco é um símbolo da imitação, né, ou da curiosidade. O cachorro é um símbolo da fidelidade. Tem vários objetos, tipo o telescópio, que remete à pintura, o mapa-mundo, enfim, que remete a olhar, o mapa-mundo, a paisagem, enfim. E os quadros do Rubens são repintados pelo próprio Rubens. Quer dizer, o Bruegel fez um modelo, manda para o ateliê de Rubens, e Rubens repinta, porque é um colecionador importante. E, obviamente, eu quero reproduzir daqui, além da alegoria, a sua coleção. Né? E tem até essa curiosidade, esse quadro aqui é um outro quadro que Jan Bruegel pintou a moldura de flores. Essa é uma guirlanda verdadeira, mas representada no quadro, como se fosse uma guirlanda verdadeira. E o Rubens pintou, já no original, que existe, a Nossa Senhora como um quadro dentro do quadro. É a pintura de um quadro que representa um quadro, né? E aí eles fizeram juntos. É esse colocado dentro do outro quadro, que é essa Alegoria da Visão, que representa uma coleção de quadros, né? Agora, nesse caso, então, em que a pintura é vista como um objeto de prazer em si, independentemente da sua função, começa a aparecer esse armazenamento por linhas retas, né, dimensões fixas, o que permite a organização da coleção. O que muda no meio do século XVIII é que essas exposições de coleção, que era o gabinete do amador, viram coleções públicas, mostradas publicamente, um dos recursos da política real, né, de prestígio, mas também de difusão, né, da produção local na França, em meados do século XVIII, com os famosos salões. Né. Esse aqui é uma representação de um salão de 1753. No Louvre, é o aspecto um pouco sombrio, lembra um pouco as gravuras do Piranesi, os Carceri, não sei se vocês já viram, que são da mesma época. Muito provavelmente esse gravurista se chama Etienne de Saint-Aubin, deve ter visto. O que dá um aspecto um pouco, posso dizer, um pouco não completamente tranquilizante, né, essa visita, essa exposição, né? Não é uma coisa que tem um aspecto muito prazeroso, essa enorme escada, essa enorme rampa em que as pessoas sobem para ver esse lugar escuro, evidentemente a luz vem dos laterais, em que estão colocados essa quantidade enorme de quadros, né? São centenas e centenas de quadros dentro de um salão, né? E aí não é mais possível trazer, obviamente, o quadro para baixo, né? Aquilo que era uma maneira de armazenamento, de estocagem, se torna uma maneira de exposição. Os quadros são expostos justamente como um material estocado, né? Esse material estocado não tem mais nenhuma relação com o espaço que está ao redor. É uma relação completamente abstrata. É um atrás do outro, com dimensões regulares que permitem a colocação do maior número possível. As dimensões dos quadros começam a ficar sempre mais standard. Tem dimensão paisagem, dimensão retrato, dimensão quadro de história, que é maior, né? As miniaturas, aí vai ser colocadas em salas diferentes. Todas têm moldura dourada, o que dá uma reflexão da luz igual para todo mundo, né? E aos poucos vai se melhorando as condições de exposição, mas sempre a partir dessa ideia de estocagem e de armazenamento que faz com que o quadro em si perca qualquer relação com o entorno. Se usar um quadro numa igreja, um quadro num palácio, né, geralmente é pensado para um determinado ambiente. Esses quadros não são mais pensados para o ambiente, né? Começa a ter aquele tipo de relação, que é uma relação de mercadoria normal no mundo burguês, em que você não sabe o destino.
do objeto que você produz, né? Esse produzido, depois comercializado. Os salões vendiam, né? Depois, os artistas esperavam vender, mas não sabem mais para quem, né? Portanto, não sabem onde vai ficar, né? Esse quadro. Eu trouxe várias imagens dos salões progredindo no tempo para mostrar a evolução desses espaços. Esse, de novo, o Louvre. A imagem não é muito clara, mas aqui melhorou um pouco porque tem uma luz zenital, que vai ser a solução típica depois, ainda hoje, no Museu do Louvre, né? A luz vem de cima, o que permite uma iluminação mais regular. Isso aqui é de 1780 e alguma coisa. Esse aqui, não tenho a data, mas pelas roupas das moças, talvez possa crescer um pouquinho. Estilo impero, época napoleônica, mais ou menos, né? Cintura alta, aquele cabelinho com coque assim, todo branquinho, enfim. Os homens de calça branca, bem colada. Enfim. Existe uma testemunha, é a mesma coisa, né? Aqui provavelmente são quadros grandes, não são quadros de histórias, coisas desse tipo. Existe uma testemunha muito precoce do que poderia ser uma impressão de um salão desse tipo para um visitante, que é um conto do Balzac, que se chama Le Chat qui pelote, o gato que joga bola, que é o nome de um insígnia, curiosamente um insígnia de uma loja. É a história, é o primeiro conto da Comédie Humaine. É de 29, então é bem no comecinho da carreira do Balzac. E a história é um pintor que passa na frente dessa loja, não? Essas lojas, a descrição da loja é maravilhosa, mas sempre em Balzac, assim, descreve tudo. Os detalhes, a loja tem do lado a habitação do dono da loja, que tem a filha, a mulher, que vivem lá atrás. E tem uma janelinha de onde esse pintor vê a filha costurando na janela, costurando na luz da vela, né? E ele acha aquela imagem completamente parecida com uma imagem da pintura flamenga, decide copiar a imagem, pega desenha, essas coisas, e faz um quadro em estilo flamengo, que vai ao salão, e nesse salão é um grande sucesso. E aí contam para essa moça, que era filha do lojista, que tinha a imagem dela no salão. Ela vai ver esse quadro e entra numa multidão de gente que se empurra para cá, para lá, para ver esses quadros. Ela passa mal, enfim, desmaia, né? E a descrição é bastante interessante. Vou ler aqui rapidamente. Pronto. Bom, descrevendo a entrada da Agustina, que se chama a moça. Um calor abafante, o contínuo aspecto de brilhantes toaletes, um atordoamento que produzia em Agostinho a verdade das cores, as multitudes das figuras vivas ou pintadas, a profusão da moldura de ouro, fizeram experimentar uma espécie de embraguez. Ela vai passando mal. O que é curioso é que, para Agostinha, ela não tem uma grande distinção entre as toaletes das figuras vivas pintadas, né? E tem uma sensação de ouro dominante, que é essas molduras, né? Essas luzes reluzentes. E para ela, o que o salão representa não é tanto uma imagem específica, um quadro depois do outro, porque vira uma parede inteira, mas essa sensação de bombardeio, né? Físico, que representa a multidão de obras e a multidão de pessoas no mesmo espaço. Depois, na história, o pintor se apaixona pela menina, mas, na verdade, se apaixona pela pintura, né? Se apaixona pela flamenga do século XVII que ele viu na menina. Eles casam, obviamente não dá certo, enfim, e acaba sem grande tragédia, mas também sem grande felicidade. Enfim, separam, ele passa, ele não tem nada para dialogar, né? Na verdade, tudo o conto é representado como essa série de ficções, né? Ele vê a janelinha como um quadro, essa janelinha vê uma imagem flamenga de 2 séculos antes,
pinta a moça, porque é uma imagem flamenga, depois essa moça vira uma pintura famosa, ele se apaixona pela pintura, depois tenta casar com a moça. Lá está o erro, evidentemente. O que faz que a coisa não dê certo. Né? Essa proximidade desse espetáculo, da quantidade da estocagem com a produção industrial que está crescendo, com a quantidade de objetos que são mostrados, se acentua ainda mais quando o Salão de Paris passa do Louvre para o Palais de l'Industrie, que é um palácio construído em 1855 para a exposição universal. O palácio são grandes galerias de vidros, e depois galerias também com luz zenital, com vidros em cima, que já essa é uma imagem da exposição industrial, mas que já é uma coisa que imita em escala gigantesca a Wunderkammer, né, o Gabinete de Maravilhas, né, da tradição dos colecionadores, acumulando uma série de objetos fora do contexto. Né? Nessa imagem bem indicativo, tem uma fonte, né, tem um poste, né, de ferro fundido. Tem esse objeto que eu não consegui entender o que é, se é uma estufa, porque dá para ver plantas atrás, é um espelho, tudo em dimensões colossais. Né? E objetos menores, aqui à venda, mostrados, grupo de bandeiras, enfim. E aqui as pessoas transitando nesses objetos já são completamente descontextualizadas. Né? Isso que era uma exposição universal. Né? Dentro desse espaço que vai ser colocado, a partir daqui, as exposições de arte. Divididos por categorias. Então, aqui tem, por exemplo, os quadros de história, que são vistos com certas distâncias, são estabelecidas, a partir de sofás que são colocados para você poder ver sentado a uma certa distância, como ainda hoje no Louvre. Né? Aí tem os quadros menores, que são colocados com guarda-corpo para você estabelecer uma distância menor. Enfim, aí você vai visitando. Os artistas são distribuídos por ordem alfabética. Então, tem a sala do A, a sala do B, a sala do C, a sala do D. Essa é a única colocação estabelecida.